Olá, eu sou Heber Fadel, servidor da Receita Federal, e hoje nós estamos aqui para falar do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, isenção para portadores de doença grave. Começaremos esta apresentação por um breve histórico de como nasceu o Imposto de Renda. Segundo a maioria dos historiadores e pesquisadores, considera-se que o marco inicial do imposto sobre a renda ocorreu na Inglaterra, em 1799. Ameaçada por Napoleão Bonaparte, a coroa inglesa necessitava de recursos para o financiamento da guerra contra a França. No Brasil, a primeira disposição semelhante ao imposto de renda surgiu ainda no reinado de Dom Pedro II, com a edição da Lei Imperial número 317, de 21 de outubro de 1843, que fixou a despesa e orçou a receita para os exercícios de 1843-44 e 1844-45. No bojo da Lei 317, foi criado um imposto progressivo sobre os vencimentos percebidos pelos cofres públicos, que vigorou por 2 anos. Em 31 de dezembro de 1922, já sob a égide da República, nasce então um imposto de renda no Brasil. O imposto de renda ele foi instituído em nosso país por meio da Lei número 4.625, de 31 de dezembro de 1922. Não era uma lei tributária, era uma lei orçamentária que tratava da Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil, para o exercício de 1923. A isenção do imposto de renda pessoa física para os portadores de doenças graves. A Lei número 7.713, de 1988, e atualizações posteriores, define os critérios de concessão da isenção do imposto de renda da pessoa física para os portadores de doenças graves. São esses os critérios. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do imposto sobre a renda da pessoa física desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações. Primeiro, os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma e possuam alguma das seguintes doenças. Acompanhem aqui na tela comigo. A. Síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS. Alienação mental. Cardiopatia grave. Cegueira. Contaminação por radiação. Doença de Paget em estados avançados, as chamadas osteite deformante. Doença de Parkinson, esclerose múltipla. Espondiloartrose anquilosante. Fibrose cística, mucoviscidose. Hanseníase, nefropatia grave. Hepatopatia grave, neoplasia maligna. Paralisia irreversível e incapacitante. Tuberculose ativa. Além disso, a isenção alcança os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Também são isentos do imposto de renda das pessoas físicas por doença grave a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida de entidade de previdência complementar, Fundo de Aposentadoria Programada Individual, as famosas FAP, ou Programa Gerador de Benefício Livre, os PGBL. Os valores recebidos a título de pensão, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais, estão abrangidos pela isenção de portadores de moléstia grave. Situações que não geram isenção. Os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou de atividades autônomas, quando o contribuinte, mesmo sendo portador de uma moléstia grave, ainda não esteja aposentado.
Ou então, os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou de atividade autônoma recebidas concomitantemente com os de aposentadoria, reforma ou pensão. Atenção! Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, FAP ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento do benefício, estão sujeitas à incidência do imposto de renda pessoa física, ainda que efetuado por portador de moléstia grave, por não configurar complemento de aposentadoria. Procedimentos para usufruir da isenção. Caso se enquadre na situação de isenção, o contribuinte deverá procurar o Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para que seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia. Atenção! Se possível, o serviço médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída. Caso não seja possível, a data da emissão do laudo será considerada como a data em que a doença foi contraída. O serviço médico deverá indicar se a doença é passível de controle. Em caso afirmativo, deverá ser informado o prazo de validade do laudo. Ainda sobre o laudo pericial. Deve ser emitido preferencialmente pelo serviço médico oficial da fonte pagadora. Caso não seja possível, o contribuinte deverá entregar o laudo no órgão que realiza o pagamento do benefício. Neste caso, ele deverá verificar o cumprimento das demais condições para o gozo da isenção. Caso o laudo pericial indique a data retroativa em que a moléstia foi contraída e após essa data tenha havido retenção de imposto de renda na fonte e o pagamento de imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual, podem ocorrer duas situações. Acompanhe aqui comigo na tela. A primeira, o laudo pericial indica que a doença foi contraída em mês do ano corrente. Neste caso, o contribuinte poderá solicitar a restituição na declaração de ajuste anual do exercício seguinte, declarando os rendimentos como isentos a partir do mês de concessão do benefício. Ou, o laudo pericial indica que a doença foi contraída em data de exercícios anteriores ao corrente ano. Então, dependendo dos casos a seguir discriminados, adotar-se-á um tipo de procedimento. Continue acompanhando com a gente na tela quais são esses casos. Caso 1. Foram apresentadas declarações com saldo de imposto a restituir ou sem saldo de imposto. Então, os procedimentos deverão ser: A. Retificar a declaração do imposto de renda, pessoa física, dos exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial. B. Para as declarações até o exercício 2014, atentar para o seguinte: protocolizar na unidade de atendimento de jurisdição do contribuinte o pedido de restituição referente à parcela do 13º salário, que foi sujeita à tributação exclusiva na fonte. Como sabemos, o 13º salário sempre é tributado exclusivamente na fonte. Atenção! Na declaração retificadora, o valor recebido de 13º salário deverá ser colocado no campo do rendimento isento e não tributável. Caso 2. Foram apresentadas declarações em que resultaram saldo de imposto a pagar. Os procedimentos são: retificar a declaração do imposto de renda pessoa física dos exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial. Para as declarações até o exercício 2014, atentar, novamente, protocolizar na unidade de atendimento de jurisdição do contribuinte o pedido de restituição referente à parcela do 13º salário, que foi sujeito à tributação exclusiva na fonte. Anote aí, na declaração retificadora, o valor recebido de 13º salário deverá ser colocado como rendimento isento e não tributável, como já explicado anteriormente. Além disso, elaborar e transmitir o PERDECOMP.
que é o pedido de restituição, ressarcimento, reembolso e declaração de compensação, para pleitear a restituição, compensação dos valores pagos a maior que o devido. Preste muita atenção. A partir do exercício 2015, o pedido de restituição referente ao 13º salário poderá ser feito já na própria declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Como o aluno NAF pode ajudar? Prezado aluno NAF, você pode ajudar o contribuinte orientando nas situações das doenças graves que estão enquadradas para a isenção do imposto de renda, na emissão dos formulários, na orientação ao contribuinte para que procure os órgãos públicos para a emissão desses laudos e para a verificação da documentação correta para dar entrada na unidade de jurisdição do contribuinte ou na própria confecção da declaração do imposto de renda pessoa física. Atenção! A isenção do imposto sobre a renda da pessoa física por motivo de moléstia grave não dispensa ao contribuinte de apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física caso ele se enquadre em uma das condições de obrigatoriedade da entrega da declaração. Prezado aluno NAF, caso tenha ficado alguma dúvida a respeito deste tema, procure o professor ou coordenador do núcleo. Muito obrigado.